E a partir de agora chegou o momento, do nosso melhor com o Estevão Daltro. Oi, Estevão, seja bem-vindo, o espaço é seu. Olá, Jordana, satisfação estar mais uma vez aqui com vocês para a gente falar de coisas boas em tom maior, falar do nosso melhor, né? Hoje, Jordana, nós vamos falar alinhados com o ODS 17, que são as parcerias, né? Na área das parcerias, e para a gente trabalhar em conjunto para resolver os problemas que acontecem naturalmente no dia a dia de uma cidade, de um estado, de um país, do planeta. E com essa situação do aumento de números de novo, Covid, no estado de Goiás, no Brasil todo, né? Então, houve esse decreto do governador, né? E cada cidade está se adequando como melhor atender a sua realidade. E assim, algumas cidades entrando no lockdown e outras cidades trabalhando de um jeito mais, assim, tentando equilibrar o que é a preservação da vida e também a preservação da sustentabilidade das pessoas, que isso também tem a sua importância. E ontem eu tive o privilégio de participar aqui, a convite aqui da reunião do Comitê de Risco de Pirenópolis. E Pirenópolis está dando um exemplo muito bonito, e eu quis trazer ele para o programa, esse exemplo, da união da Prefeitura com a Procuradoria-Geral, com as igrejas, com vários órgãos, né, de representatividade para pensar a situação e juntos elaborar um decreto, né, que possa ser o mais que vestisse mais a realidade da cidade. Para isso, nós vamos ter a satisfação de receber aqui a doutora Marciele de Paula, que é a procuradora-geral de Goiânia, aqui de Pirenópolis, né? Eu estou aqui em Pirenópolis, estou quase virando cidadão aqui de Pirenópolis, estou para lá e para cá, né? Então, a doutora Marciele, que é procuradora-geral, ela é doutora em Direito, nessa área de governo, né? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Estevão. É com muita alegria que a gente recebeu esse convite, né, esse convite seu, para que nós pudéssemos aqui falar da nossa querida Pirenópolis, daquilo que nós estamos tentando fazer para melhorar cada dia, né, essa nossa querida cidade. Agradeço o convite, uma boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Doutora, antes, eu só podia falar para nós um pouquinho, o que é a Procuradora-Geral do município? Qual que é o trabalho que a Procuradoria faz? Bom, Estevão, o trabalho, né, das procuradorias dos municípios é um trabalho relevantíssimo, porque a advocacia pública, né, dentre tantos outros cargos, mas representado pela Procuradoria, né, de municípios, do Estado, e a União também tem a Advocacia Geral, é um órgão de suma importância para o auxílio dos entes federados, e a atuação principal é a assessoria, no caso, né, dos municípios, de forma mais específica. A finalidade principal é a assessoria e consultoria ao executivo, no caso municipal, né? E esse assessoramento e essa consultoria ao executivo é a pessoa jurídica de direito público do município. Então, só fazendo uma comparação, um pequeno exemplo, é como se nós, municípios, fôssemos aí nós somos uma pessoa jurídica, né, mas como se fosse aí uma empresa, e essa empresa tem seus advogados, e aí, no caso do município, nós somos aí uma pessoa jurídica de direito público, que tem aí os seus representantes judiciais, e, no caso, esse ente federado municipal, ele é representado pela Procuradoria. Então, nós representamos o município judicial e administrativamente. Entendi. Então, vamos dizer que sim, mas a Procuradoria, ela faz parte da Prefeitura ou ela é independente? Não, ela integra, né? Como a Procuradoria, né, Geral do município, ela é um órgão integrante do ente federativo.
Por isso que a Procuradoria, ela é um órgão, e esse órgão, ele representa, né, o município enquanto ente federativo, enquanto pessoa jurídica de direito público interno. A Procuradoria, então, representa esse ente, e esse ente federado é uma pessoa jurídica, e como tal a gente representa esse ente. Então, a Procuradoria é um órgão municipal que integra a estrutura administrativa de um município. Tá bom. Doutora, e essa comissão, qual foi, na sua visão, como você vê a importância da criação de uma comissão mista entre poder público, os líderes religiosos, os representantes de classes, como a gente viu acontecendo aí? Qual a importância disso para o combate dessa crise? Bom, Estevão, a gente vê com uma parceria muito importante, porque a pandemia ela tem assolado o mundo inteiro, e nós estamos vivendo isso aqui no município de Pirenópolis, como em todas as cidades e países, mas isso é muito importante, porque numa cidade como Pirenópolis, nós temos um diferencial do potencial turístico, da grande visita que nós recebemos, né, nacionais e internacionais. Nós somos um grande destino, né, principalmente aí, pesquisas recentes, que Pirenópolis é um dos primeiros destinos, principalmente originário da cidade de Brasília. Então, é muito importante nós podermos ouvir a população local, que também recebe, né, todas essas pessoas de fora, sejam os bares, restaurantes, lojistas, todos os segmentos da sociedade, as igrejas, as entidades religiosas, né, entidades associativas, fundacionais. Então, todas essas nossas visitas, ela é muito importante o trabalho junto à comunidade local, que conhece a realidade, conhece as questões fáticas, né, da cidade. Então, essa parceria é uma parceria muito rica, porque a gente consegue aí, é claro que não atendendo integralmente a todos, porque isso não é possível, mas que pelo menos a gente consiga fazer uma gestão democrática essa que é prevista pelo próprio texto constitucional, né, do nosso país. Então, isso é muito importante, e a gente vê isso como uma profunda riqueza mesmo, e um profundo respeito à Constituição e às normas, né, que nos regem. Então, essa parceria com a comunidade, poder ouvir, né, os representantes da comunidade, isso só enriquece, né, o poder público municipal, isso só enriquece as ações que têm que ser tomadas e que estão sendo tomadas, e algumas restritivas, né, grande parte delas repressivas aí no sentido de alguma restrição e depois uma eventual sanção em caso de descumprimento, mas tudo isso aí em prol do bem comum, em prol da coletividade, em prol aí da saúde coletiva, que todos nós esperamos, que todos nós almejamos que seja aí solucionada, ou pelo menos minimizada aí, né, com as bênçãos de Deus, no menor prazo possível, né? Me lembra assim a figura das ágoras na Grécia, né, que as pessoas se reuniam, né, tem-se notícia que isso é a primeira vez que as pessoas começaram a se reunir enquanto sociedade para resolver os problemas da própria sociedade, né, dando princípio a essa coisa que a gente chama hoje de política, né? Então, porque política não é só política legislativa ou política executiva, existe a política. Isso também, de certa forma, é uma forma de fazer política? Sim, porque a gente vê que a política, bem lembrado do exemplo da Grécia, né, os exemplos das cidades, né, são exemplos que nós temos, né, desde os primórdios aí do que a gente conhece do direito. O direito tem muita influência, mas o que a gente vê que isso é muito importante, porque a política não é a política partidária, mas nós temos a política ideológica, né? A política associativa. Então, a política deve ser entendida aí no seu sentido macro, né?
E não só essa, como você disse, essa política, às vezes, só partidária ou a política, né, propriamente dita, mas a política no seu sentido abrangente, que envolveria todas as possibilidades de ideologia e abarcando a grande diversidade temos, e aí trazendo para os nossos exemplos, né, para o nosso país e aí a nossa cidade, essa grande diversidade que nós temos, tentando aí conciliar e promover a maior inclusão possível, né? E é possível, dentro aí do que a gente tem aí do princípio da isonomia, que é justamente né, igualar os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, isso é muito importante e a gente vê isso como uma grande forma de politizar, e aí é politizar no sentido de trazer o maior número de pessoas, o maior número de contribuições para a melhoria do coletivo. Eu acho que é a finalidade da administração pública, né? É atender o bem coletivo. E aí, às vezes, esse bem coletivo Tem uma travada aqui na doutora. Jordana, você está aí? Sim, estou aqui, Estevão. Enquanto ela volta, eu acho que a nossa técnica vai tentar retornar a ligação, né? Eu acho muito interessante, Jordana, porque as pessoas confundem politicagem com politizar, né? Eu acho que politizar é fundamental, a gente precisa ter essa participação das pessoas, né, de interesse. Eu mesmo fui lá na reunião ontem, eu fui assim, por interesse, para falar que ia fechar a cidade, eu tenho comércio aqui também em Pirenópolis, eu fui atrás. Olha, eu quero participar, eu quero palpitar, eu quero saber o porquê, porque vai impactar a minha vida. Então, assim, a gente estava falando aqui, doutora, da importância de, em vez de ser politizar, a politicagem é uma coisa, agora politizar é fundamental, né? Porque esse direito que nós temos na democracia do cidadão participar do processo de decisão, não no sentido assim de ser a última palavra, mas chegar e olha, eu penso assim, o outro pensa assim, o outro pensa assim, porque existem interesses do Brasil que o povo não participe, né? Então, a maioria das pessoas fica só esperando o que o executivo resolve, o que o legislativo resolve, e depois, normalmente, fica jogando pedra. Mas eu acho que é tão importante, eu achei tão importante essa reunião de ver as pessoas chegando para perto, sendo convidadas, né? Eu acho que, primeiro, importante a postura do prefeito, Nivaldo Melo, e toda a equipe, de convidar a sociedade para participar, a parte representativa da sociedade, mas também das pessoas se disporem aí e se disporem aí num clima tranquilo, que eu achei bem interessante, achei bonito de ver, essa vontade de resolver juntos e dividir a responsabilidade antes e depois. Bem reforçado, Estevão, que realmente o prefeito Nivaldo ele tem essa característica, né? Ele é bem diplomático, é uma pessoa que procura ouvir, ele ouve muito, e isso é muito importante, porque como você disse, e a gente, né, nesse mundo de diversidades que vivemos, a ouvir as opiniões, sejam elas próximas àquilo que talvez entendamos, ou sejam diferentes, mas a gente precisa de ouvir. E com essas decisões, e com essas informações, a gente conseguia, às vezes, chegar e tomar melhores decisões. E como você bem reforçou, nós podemos fazer uma reunião tão importante como essa foi, né, reunião de ontem, onde reunimos líderes religiosos, líderes associativos, né, como você, membros da imprensa e membros do município, o próprio Ministério Público, e tudo isso em prol da população, em prol de cada um de nós que aqui vivemos, que aqui residimos, para que nós pudéssemos adotar as melhores medidas e as medidas que trariam mais aí saúde, né, para um contexto geral, saúde da economia, saúde pública, para que nós pudéssemos então buscar um consenso ou buscar pelo menos essa informação
dessa maioria. E como você disse, foi muito bonito poder ter visto isso, porque eram tantos interesses que, num primeiro momento, pareceria conflitante, mas que, ao final, convergiram para o interesse da nossa população, que, no final, convergiram para aí um consenso que foi de grande importância e que, né, significativamente vai impactar, e eu tenho certeza que continuará impactando aí de uma forma muito produtiva no nosso município. Muito bom. Grato pela sua participação, satisfação conhecer a senhora, espero que a gente possa continuar somando, né, nos vários sentidos, materiais e não materiais, por aí, né? E eu quero chamar também agora, a senhora convidar para se colocar no seu lugar aí, o Ronaldo Félix, que é o nosso secretário de Cultura, que nós vamos falar um pouquinho mais dos detalhes do decreto. Muito grato, doutora. Isso. Eu agradeço a oportunidade, Estevão. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas isso sempre acontece. Mas foi uma satisfação estar com você, estar com os nossos colegas, com os nossos ouvintes. E, como você disse, esperamos estar juntos em outras oportunidades, que a gente possa aí contribuir significativamente com a sociedade. Vou passar aqui para o nosso colega, o Ronaldo, que é o nosso secretário de Cultura, que está aí ativamente à frente, participa do comitê gestor e tem muito a contribuir, tem muito a nos auxiliar. Muito obrigada, Estevão. Agradeço a todos pela paciência com que nos ouviram. Até mais. Então, nós vamos chamar aí o nosso amigo Ronaldo Félix. Ronaldo Félix faz parte dessa equipe da Prefeitura, que assumiu agora a Prefeitura aqui de Pirenópolis, né? Você pode ficar sem baixo também, viu, Ronaldo, para ficar melhor o áudio. Ainda não provaram que está passando vírus pela internet. Enquanto não provarem, a gente vai ficar aqui isolado. Ronaldo, seja bem-vindo. Você estava bem atuante na reunião, inclusive foi um momento. Desculpa, não te ouço. Não está me ouvindo? Vou pedir a técnica para dar um help aí para o Ronaldo, para ver se ele consegue escutar. Você está ouvindo, está usando fone? Se colocar o fone, fica bom. Ronaldo, está me ouvindo? Bom, eu vou falar com o Ronaldo agora, logo que ele consiga restabelecer, sobre alguns detalhes do decreto. Então, a gente participou da reunião ontem. Foi proposto um decreto, uma minuta de decreto, foi discutida um pouquinho. Foi discutido esse decreto antes, e aí foi encaminhado. Isso, na reunião ontem, então. Ronaldo, pode falar para nós um pouquinho quais foram os critérios estabelecidos para poder construir esse decreto novo? Tudo bem, boa tarde então, né, te cumprimento. Muito obrigado pelo convite. De um grupo gestor, né, todos os secretários, a Procuradoria, a Prefeitura, para o decreto foi o parecer de um comitê técnico, aonde eles apontavam, segundo pesquisas, segundo informações do governo do estado, e a partir dessa recomendação, e quando nós vimos a situação de Goiás naquele mapa de calor do estado, então começou-se imediatamente esse trabalho. Os dados do Covid, né, dessa pandemia, são informados com constância por esse comitê técnico. Então, quando se viu a necessidade de um novo decreto, então começou a se reunir. E a partir dessa recomendação do comitê técnico, então esse grupo de trabalho, ele começou a desenhar esse decreto. Então nós vimos que não havia necessidade de haver lockdown,
por não se mostrar tão eficaz, mas sim de aumentar as restrições. Isso por recomendação de quem? Recomendação do Comitê Técnico. Então, observando também que seria um desgaste grande para o setor econômico, que muita gente ficou sem trabalhar por um longo período, tudo mais, nós tentamos conciliar que as atividades continuassem, mas elas continuassem de forma segura, porque nós sabemos que mais importante que a economia, mais importante que os empregos, são as vidas. Mas como era possível conciliar os dois, então começou-se a fazer esse desenho. Então, o grupo de trabalho, ele fez esse desenho e levou para esse comitê de crise, que, como a doutora Marciele falou, tinha representantes das igrejas, das entidades ligadas ao turismo, ao comércio, secretários da prefeitura, chefe das polícias, civil, militar, bombeiro, o promotor do município, o doutor Bernardo. Então, todo esse grupo, ele recebeu essa proposta, ele discutiu, ele opinou e foi fechado um texto final. Olha, realmente achei bem interessante a forma como foi construído, né? E uma das coisas que Pirenópolis chama atenção é porque aqui também é um polo de turismo, né? Que o pessoal hoje tem usado assim um destino seguro. O que está sendo feito aqui em Pirenópolis para que Pirenópolis possa ser um destino seguro? Certo. O primeiro ponto é já na divulgação deste destino seguro, para que as pessoas que pretendam vir a Pirenópolis, elas saibam que Pirenópolis está recebendo com a capacidade reduzida, dentro do distanciamento social, e que há medidas de segurança que são cobradas. Então, o uso da máscara, a higienização, o distanciamento social, e que algumas atividades não estão acontecendo. Não estão acontecendo festas, shows, música ao vivo nos bares. Então, desde a divulgação, nós já fazemos a divulgação desse destino seguro. Quando o turista vai fazer a sua reserva, então ele já é informado isso tudo, uma vez que ele aceitou e ele quer visitar o nosso destino, ele quer descansar com a família, ele quer ficar um tempo em uma pousada aconchegante. Quando ele chegar no portal da cidade, ele precisa apresentar a sua reserva ou de um atrativo natural, se ele vai passar o dia, ou de uma pousada que ele vai se hospedar. Para a gente estar sabendo qual o fluxo de pessoas que está entrando, se estão respeitando esse decreto. Todo esse número ele é contabilizado, né? De forma organizada, para a gente saber quantas pessoas vão para a casa de temporada, quantas pessoas vão para a pousada. Quando o turista chega nas hospedagens, o grupo de pousadas, eles estão orientados quais as medidas de segurança. Então, eles estão com redução da capacidade, as áreas comuns, algumas coisas funcionam, outras não, e as que funcionam todas com distanciamento social. Por exemplo, para se servir em um buffet, é preciso usar luvas, tem que ter uma certa escala para que todo mundo não vá ao buffet ao mesmo tempo. Então, ele é destino seguro por isso, porque é possível vir, se hospedar, descansar, curtir a tranquilidade da cidade, mas de forma segura, respeitando o distanciamento social. E como que a gente sabe que isso acontece? Pela fiscalização. Então, a fiscalização, inclusive, ela aumentou agora. Nós temos orientadores de saúde, temos fiscais de postura e temos a polícia militar. Então, todas essas forças, elas estão observando o que está acontecendo no dia a dia e também elas estão atendendo denúncias. Então, se tem alguma denúncia que está tendo descumprimento, pode ir o fiscal da saúde observar, pode ir a postura ou mesmo a polícia, de acordo com a necessidade. Eu sou grato, então, à sua participação, viu, Ronaldo? E da procuradora, porque é importante a gente informar, não só as pessoas de Pirenópolis, mas todos que amam Pirenópolis, que vêm, costumam vir para Pirenópolis, saber que está sendo cuidado, e se vier dentro dos trâmites, porque senão é capaz de ter que voltar, né? Exatamente. Então, venha para que evite os transtornos, tem que seguir o que está sendo pedido. Então, você que está nos ouvindo aí de Brasília, do entorno de Goiânia, do entorno de Brasília, de outros lugares, lembre-se disso, não venha assim
com a cara e a coragem, não. Tem que procurar se informar direito como é que está sendo o procedimento para poder entrar na cidade, como poder se hospedar e assim por diante. Muito grato pela participação, Ronaldo. A gente vai se falando. Nós te agradecemos por poder divulgar essas medidas de segurança para que Pirenópolis se torne seguro, para quem mora e esteja aqui, sejamos todos com saúde. Conte com a gente aqui do Nosso Melhor e do Sistema Sagres de Comunicação. Um abraço, amigo. Abraço. Então, e nesse debate sobre de falar de pandemia, de situações difíceis que a cidade passa, né? Nós temos aqui o faz parte do cenário de hoje, nós vamos trazer a destruição e o renascimento do Japão. Isso é para nos inspirar que outras vezes na humanidade já passamos por situações iguais ou até piores, né, em alguns lugares, em alguns momentos, como, por exemplo, o Japão, quando receberam as bombas atômicas, né, as 2 cidades foram destruídas, outras também pela guerra, e o Japão conseguiu ter uma retomada. Então, nós vamos trazer aqui a entrevista aqui, rapidamente aqui, do nosso Eduardo Cruvinel de Castro, né, que é um professor de História da UFG, que vai falar um pouquinho para nós sobre isso, faz parte do cenário. Vou chamar o vídeo aí para a gente poder ver. Para a gente falar do crescimento econômico japonês, nós temos que perceber que a restauração econômica se dá a partir da rendição japonesa em 1945 com a Declaração de Potsdam, né? A necessidade dos Estados Unidos, política, de afastar a influência soviética e econômica, de entrar no mercado asiático, tendo o Japão como porta de entrada, efetivará uma transformação econômica do Japão. Inicialmente, essa transformação inicia com a ocupação americana, com a dissolução dos zaibatsus, né, que eram as grandes trusts, com a reforma agrária de 46, que alarga a produção alimentar do Japão e abre uma independência comercial para esse país, a extinção das indústrias bélicas, o desarmamento e a Constituição de 1947, que inicia o regime parlamentar no Japão. E não existe crescimento econômico sem liberdade política, isso é muito interessante. A partir disso, em 55, com o fim da ocupação americana, nós temos os Golden Sixties, né? Os anos de ouro do Japão, que serão iniciados com as exportações americanas, 27%, e com os baby boomers, em 15 anos, de 45, né, até de 20 anos, de 45 a 65, a população japonesa salta de 73 milhões para 101 milhões de pessoas. O que isso tem de importante? O Japão inicia um ciclo de produtividade e consumo. Esse é o primeiro ponto importante para a gente entender como o Japão, em 65, com um PIB de 91 bilhões, vai alcançar em 1980, 15 anos depois, um PIB de 1,65 trilhões. A receita do sucesso do milagre econômico japonês, primeiramente, é a produtividade e o consumo. Em segundo ponto, reversão do atraso industrial. O Japão ele tinha um atraso tecnológico muito grande e ele inicia um processo de captura de tecnologia estrangeira, aceitando o processo industrial estrangeiro, aprendendo e iniciando um programa de bolsas de estudo no exterior para alunos japoneses. O terceiro ponto é o investimento maciço de capitais na produção, com créditos, incentivos fiscais. Claro que esses investimentos eles são estratégicos, são sobretudo investimentos infraestruturais que vão criar grandes polos econômicos, como a Toyota, por exemplo, que vai iniciar o processo de produção industrial conhecido como toyotista, que revoluciona o mercado japonês. Em quarto ponto, a carência de matéria-prima, ela é substituída pela vocação japonesa comercial, né? Inicia-se a industrialização dos produtos, a venda de produtos industrializados e a manutenção do comércio por uma das maiores frotas mercantis do período, essa é a vocação do Japão. Em quinto ponto, os investimentos maciços em educação, tanto da área da alfabetização quanto da área tecnológica, e, por fim, a flexibilização da produção com automação, terceirização e controle estatístico da produção. Eis a fórmula japonesa do sucesso. Então, aquela famosa frase do limão faz a limonada, né? Da situação assim, de total dificuldade, o Japão se reinventou com apoio americano, né? E hoje é a potência que é, né? Então, que a gente possa segurar firme no leme aí, vamos cruzar esse momento da pandemia, aprender o que temos que aprender, unidos, somando, para que quando passar a gente saia mais forte, mais inteligente, mais próspero
com mais tecnologia e com mais cuidado com nós mesmos, revendo nossos valores. Somos muito frágeis. Esse vírus está mostrando, somos muito frágeis. A gente tem que baixar a bola, saber que nós somos pequenininhos ainda e tocar a vida mais na humildade e dando as mãos uns para os outros, porque a gente pode ir mais longe. Não é isso, Jordana? É isso mesmo. Este é Estevão Daltro com o Nosso Melhor. Grande abraço para você e até a próxima, Estevão. Até a próxima. Quem estiver gostando do programa, nos procure no Instagram, Estevão Daltro, ou no Facebook, no Spotify. Estamos aí gerando conteúdo do nosso melhor. Até mais, Jordana. Até mais. Este é Estevão Daltro com o Nosso Melhor.